cumpriu todas as instruções do Senhor. Pode sentar. Glória a Jesus. Irmãos queridos, eu gostaria de pregar nesta noite sobre um personagem que muitos de nós temos ouvido aí através dos hinos, até mesmo os hinos de oração têm cantado a respeito de um jovem, de um judeu, melhor dizendo, chamado Mardoqueu. Aleluia. Muitos têm ouvido falar deste homem, mas quem sabe que tem muitos que não compreenderam ainda esse mistério a respeito dessa palavra de Mardoqueu. Aleluia. Então eu senti de Deus de trazer essa mensagem para os amados irmãos a respeito do que aconteceu com Mardoqueu e com a rainha Esther. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar para os irmãos, aleluia, essa mensagem. Gostaria de explicar também que, aleluia, Esther, ela teve uma missão, aleluia, naquela cidade, naquela província. Eu gostaria de dizer para você também que você tem uma missão de Deus aqui na terra. Aleluia. Sabemos que o presbítero José Pereira tem lido em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz ali: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê e for batizado, ser salvo. Quem não crê já está condenado. Esta é a nossa missão, a missão da igreja, a sua missão de levar a palavra de Deus, aleluia, a todas as criaturas, para todos os seres humanos, para aqueles que creem e for batizados, serem salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então sabemos que hoje é culto de missão. Eu gostaria de pregar sobre a missão de Esther. Esther tinha uma missão, irmãos, muito importante, porque Deus, ele via, aleluia, que precisaria de Esther se tornar rainha para que o povo de Israel pudesse ser liberto das garras do inimigo chamado Amã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um inimigo espiritual, uma mão espiritual, e a nossa guerra é contra ele. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades espirituais da maldade dos lugares celestiais, diz o apóstolo. Aleluia. Então, irmãos queridos, nós não devemos lutar, aleluia, com o nosso semelhante. Nós devemos lutar contra o nosso inimigo. Como é que nós vamos vencer o inimigo? É através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através da vigilância. Aleluia, assim que nós vencemos, aleluia, assim que nós vencemos o nosso inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo aqui que eu acabei de ler fala sobre, aleluia, o pedido de Esther a Mardoqueu. Aleluia. Esther, irmãos queridos, ela pediu a Mardoqueu que conversasse com todos os judeus, que jejuassem em favor, aleluia, dela, porque ela deveria adentrar a presença do rei, e a pessoa não poderia adentrar a presença do rei sem que, aleluia, pudesse ser chamado. Então precisaria, aleluia, de uma ordem do rei para poder entrar na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria também aqui de falar sobre o rei Artaxerxes. Aleluia. Aí talvez você pode me perguntar, mas irmão Edilson, a minha Bíblia fala sobre o rei Assuero. Aleluia. Então eu gostaria de explicar por que a minha tradução diz Artaxerxes, o rei Xerxes, e talvez a sua Bíblia diz Assuero, porque tem um hino aí que fala sobre o rei Assuero e a minha Bíblia fala sobre o rei Xerxes. Então eu vou explicar para os irmãos o significado. Aleluia. Na minha Bíblia fala Xerxes porque é uma linguagem persa. Aleluia. É da linguagem persa, então por isso fala Artaxerxes. E a linguagem Assuero é da linguagem de Babilônia. Aleluia. Então, se você for analisar, são dois a mesma coisa. Se você falar Assuero, não está errado. Se você falar Xerxes, também não está errado, porque é tudo a mesma coisa. É como se fosse do inglês para o português, o mesmo sentido. Por exemplo, Daniel em inglês, Daniel em português, é a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, irmãos, que esse rei era da linhagem dos reis que conheciam a palavra de Deus, era da linhagem dos reis, aleluia, que foram profetizados pelos profetas Isaías, pelo profeta Ageu, pelo profeta Jeremias, aleluia. Esses profetas profetizaram sobre Ciro, profetizaram sobre Dario, profetizaram também sobre Artaxerxes.
homens que foram instrumentos nas mãos de Deus, homens, aleluia, que Deus usaram para fazer uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou citar aqui sobre Ciro, aleluia. Ciro foi o homem que Deus despertou para a reconstrução do templo de Jerusalém em Judá, aleluia. Vou falar também sobre Dario, aleluia. Dario foi aquele homem que Daniel, aleluia, quando estava ali em Babilônia, louvado seja o nome do Senhor, ele lançou Daniel na cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus livrou Daniel, aleluia, da cova dos leões. Então esses homens conheciam a palavra de Deus. Até o próprio Nabucodonosor, que era parente deles, quando ele se exaltou ali, aleluia, ele ficou 7 anos comendo capim, porque ele tinha se exaltado. Mas no dia que cumpriu a palavra de Deus, através de Daniel, aleluia, ele voltou a si, ele colocou um decreto que todas as pessoas devessem adorar apenas a Deus de Israel, ao Deus único que salva, o único que liberta, o único que transforma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a preciosa palavra de Deus aqui no comecinho do livro de Esther, que o rei Artaxerxes, ou o rei Assuero, que é a mesma coisa, aleluia, ele tinha ali feito uma festividade e convocou ali 120 pessoas que governavam ali 127 províncias, os mais nobres, aleluia. Diz a palavra de Deus que esse rei, ele era um rei bom, um rei bondoso, aleluia, porque ele não fazia festa apenas para os grandes, para os ricos. Mas diz aqui na palavra de Deus, se você ler o primeiro capítulo do livro de Esther, você vai entender que esse rei não era um rei malvado, ele era um rei bom, aleluia. Ele fazia o que agradava o povo, louvado seja o nome do Senhor. Ele mandou fazer festas durante aleluia, glória a Deus, e alguma coisa, aleluia. Diz a respeito de dar um total de 6 meses, louvado seja o nome do Senhor. Então durante 6 meses, ele fez festas para o povo, do mais rico ao mais pobre, aleluia. Toda aquela pessoa podia comer com fartura, podia se alegrar na presença do rei, podia encher as suas barrigas e ficar à vontade, saciados, aleluia. Podia repetir, podia ficar muito satisfeito, aleluia. Diz a palavra de Deus que o rei já estava ali embriagado, já estava com seu vinho ali, já estava, aleluia, tomado do vinho. Então a rainha não estava na sua presença, a rainha esposa dele, a rainha Vasti, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Sagrada Escritura que o rei, ele mandou chamar a rainha para que ele pudesse apresentar a rainha para os seus nobres, para os seus grandes, aleluia. E a rainha, irmãos queridos, era uma mulher muito linda, muito bonita, e quem sabe também até orgulhosa, porque ela recusou o convite do rei, aleluia. Agora você imagina a situação em que essa rainha colocou este rei, louvado seja o nome do Senhor. Imagina o rei convocar a rainha para se apresentar diante das pessoas e de repente ela recusar, aleluia. Imagina como ficou este rei, a cara deste rei, a grande vergonha que ele passou, louvado seja o nome do Senhor. Imagina a situação de um rei, como ele ficou diante daquela situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que o rei não ficou nada agradado, não gostou nada do que aconteceu. Então ele mandou consultar os nobres a respeito, uma opinião a respeito do que deveria ser feito naquela atitude ali que a rainha, aleluia, fez o rei passar aquela vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a sagrada palavra de Deus, aleluia, a Sagrada Escritura, aleluia, que o rei, ele mandou lançar um decreto ali, naquele momento, de que toda a esposa deveria obedecer ao seu marido, aleluia, tinha que honrar o seu marido em tudo, aleluia. E a rainha Vasti foi imediatamente afastada do cargo de rainha, aleluia. Então, irmãos queridos, passando aquele período, o rei, ele lembrou da rainha Vasti, o que ela fez de mal com ele, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei, aqueles homens nobres que estavam diante do rei, falaram ao rei: não é bom que você fique sozinho não, você tem que arrumar outra companheira para substituir a rainha, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que os judeus viviam naquela província, louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra do Senhor que ali existia um homem chamado Mardoqueu. Eu vou entrar agora na história de Mardoqueu para vocês entenderem, aleluia, a respeito de Mardoqueu. Diz a palavra de Deus que existia um homem chamado Mardoqueu, um judeu, Mardoqueu.
ele tinha uma prima, Hadassa. Hadassa, na linguagem hebraica, significava a mulher mais linda daquela época, aleluia. Então, colocou o nome de Hadassa, aleluia. É uma jovem muito bonita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E, na linguagem persa, era traduzido por Esther, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Mardoqueu cuidava dessa prima dele porque os pais dela haviam sido mortos, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que imediatamente o rei mandou fazer ali, aleluia, uma busca das jovens, das donzelas mais, aleluia, lindas daquela época, para substituir a rainha Vasti. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, glória a Jesus, que isso era plano de Deus, irmãos queridos. Aleluia. Porque Deus, ele tinha um plano naquela altura de salvar e libertar o povo judeu. Aleluia. Das mãos de Amã, no qual eu vou falar daqui a pouco a respeito de Amã. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos entenderem, porque a gente às vezes canta um hino, aleluia, muitas vezes a gente canta aquela história de Mardoqueu, mas a gente às vezes não entende. Então, se a gente procurar fundo, a gente vai começar a entender o mistério. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que esse judeu, Mardoqueu, ele cuidava da sua prima, da Hadassa, que é o mesmo nome de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. E ali diz aqui no versículo, capítulo 2, aleluia, que o homem que foi escolher ali aquelas belas jovens para apresentar ao rei, também Esther estava no meio delas. Louvado seja o nome do Senhor. Elas deveriam passar por um processo de 12 meses de tratamento de beleza para que pudesse chegar na presença do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, aleluia, que Esther precisou apenas de 10 meses, aleluia, para poder chegar à presença do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprindo aquele período ali de tratamento de beleza, irmãos queridos, louvado seja o nome do Senhor. O rei, ele escolheu a Esther, louvado seja o nome do Senhor, para substituir a rainha Vasti, porque ele viu que ela era das mais bonitas, não existia outra mais bela do que a Esther, também porque era plano de Deus, né? Aleluia, que o rei casasse com Esther. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando o rei chamou Esther, louvado seja o nome do Senhor, naquele momento ali, existia ali duas pessoas que tentaram, aleluia, assassinar o rei, estavam tramando um plano para assassinar o rei. Talvez quem sabe, eles pensavam que esse rei ficou maluco, ele está casando com uma pessoa que ele nem conhece, porque Esther, irmãos, a pedido de Mardoqueu, escondeu a sua identidade, não falou para o rei a linhagem, se era judia, se era hebreia, não falou. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Mardoqueu, ele estava ali, próximo ali ao palácio, que de repente ele ouviu ali duas pessoas tramando um assassinato, querendo matar o rei Xerxes ou o rei Assuero. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, louvado seja Deus, que ele imediatamente mandou Esther falar com o rei, que tinha ali duas pessoas querendo assassiná-lo. Louvado seja Deus. Então o rei pediu que imediatamente pudesse fazer a investigação para ver se era verdade do que se tratava. E aquilo ficou registrado, irmãos, no livro das crônicas dos reis, porque os reis na altura, quando acontecia uma coisa assim importante, eles registravam ali para depois ler, aleluia, o que foi acontecido. É como se fosse um diário, louvado seja o nome do Senhor. Ele anotou ali o pedido de Mardoqueu, aleluia, e que fosse investigado aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela ocasião também, o rei, ele tinha um homem que era em destaque, aleluia, um homem que era em destaque, que era um dos seus servos, aleluia. Ele era um homem, um oficial, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que se chamava Amã. Agora eu vou entrar na história de Amã, para vocês entenderem quem foi Amã. Amã, irmãos queridos, era nada mais, nada menos um homem exaltado, que queria para si a glória, um homem que queria que as pessoas se encurvassem diante dele,
que as pessoas o adorassem como um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Mardoqueu sabia que somente Deus é digno de honra, de glória, de adoração, e nenhum outro, pode ser substituído. Deus não pode ser substituído. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz a Sagrada Escritura que Mardoqueu de maneira nenhuma se encurvava diante de Amã. Aleluia. O rei Artaxerxes colocou Amã como maiores entre todos os nobres ali das províncias. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Amã ele se exaltou tanto que queria que todo mundo se curvasse diante dele. Aquelas pessoas que eram inferiores a ele, quando passavam na rua, tinham que se curvar e adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Mardoqueu não fazia isso. Então ele ficou furioso, ficou nervoso com Mardoqueu. Diz a palavra de Deus que ele traçou um plano ali para matar todos os judeus. Ele começou a fazer ali um plano. Ele pediu ao rei, falou: rei, tem um grupo de pessoas aí que não quer se reverenciar, não quer obedecer. Então o que você acha? Vou fazer um decreto para assassinar, para matar todas essas pessoas que não obedecerem ao decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei falou assim: é o seguinte, eu vou te dar o meu anel. Você pode fazer o decreto e você pode selar. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Amã, ele mandou fazer ali o decreto para matar todos os judeus. Ele pegou o anel do rei e selou, como se fosse o rei, o próprio rei que tivesse selado as cartas ali. E mandou ali os oficiais para ir às províncias e colocar ali os editais nas paredes. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo que todo judeu deveria ser morto. Em determinada época, todo judeu deveria ser morto, executado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus já tinha um plano. O plano de salvação, o plano de resgate. Deus, ele tem planos em nossas vidas. Aleluia. O plano de salvação. Foi por isso mesmo que Jesus, antecipadamente, ele morreu por nós, para nos dar a salvação, para nos dar o resgate. Aleluia. Para nos dar o direito de vida eterna. E diz a palavra de Deus, queridos, aleluia, que Mardoqueu ficou sabendo dessa situação. Então Mardoqueu, imediatamente, ele se humilhou. Ele cobriu ali de pano de saco, era como era costume dos judeus, cobriu-se de pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça, louvado seja o nome do Senhor, e correu até o palácio. Só que ele não podia entrar no palácio porque ele estava coberto de pano de saco e de areia, terra na cabeça. Não podia entrar de maneira nenhuma, porque ele estava ali como se fosse impuro. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele mandou ali uma pessoa avisar para Esther que sobre o plano maléfico de Amã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Esther mandou um recado para ele, falou: olha, Mardoqueu, igual eu acabei de ler aqui, eu não posso entrar na presença de Deus, do rei, já tem 30 dias, está dizendo que após 30 dias que eu devo entrar na presença do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Avisa aí para os demais irmãos judeus, para jejuarem ao meu favor, para que eu entre na presença do rei. E diz a palavra de Deus que o povo de Deus jejuou em favor de Esther. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu o clamor, irmãos queridos. Quando nós estamos em apuros, em aflição, quando nós invocamos a Deus, pode ter certeza que a resposta vem. Aleluia. Vem na hora certa, no momento certo. Então Esther, irmãos, Deus deu coragem para ela. Esther chegou na presença do rei. Só que o rei ela ficou com medo do rei. Mas o rei teve compaixão dela. O rei não quis contratá-la. O rei falou: entra, irmão, pode vir, pode entrar. Louvado seja Deus. Então Esther entrou diante da presença do rei. Aleluia. E o rei falou para Esther: ó Esther, eu vou te dar tudo que você quiser aqui, sabe? Até a metade do meu reino eu te dou. Pode fazer o seu pedido. Esther, queridos, falou: olha, rei, eu gostaria que você fizesse um banquete. Aliás, eu vou fazer um banquete, gostaria da sua presença. Eu vou fazer um banquete e gostaria da sua presença e da presença de Amã. Louvado seja Deus. Então, imediatamente, o rei mandou chamar Amã. Amã compareceu na presença do rei. Então, Amã chegou ali todo satisfeito, falou: não, pode deixar a rainha, que eu vou dar nesse banquete. Com certeza eu vou estar nesse banquete. Então, Amã voltou para sua casa, alegre, todo feliz, vou dar um banquete da rainha Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando em casa,
Amã consultou a sua esposa, Zeres. Então ele falou: olha, esposa, eu tenho muita raiva dos judeus, principalmente desse tal de Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. O que você acha? O que você sugere que eu faça? Então a esposa dele falou: olha, vai lá, faz uma forca, lá de 20 metros de altura. Então depois você vai e executa esse Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra de Deus que, quando for mais tarde, louvado seja Deus, o rei Assuero, ou o rei Xerxes, que é a mesma coisa, aleluia, ele não conseguiu dormir. Ele ficou perturbado no sono. Então o rei, ele pediu que trouxesse o livro das crônicas, que eu acabei de dizer agora há pouco, que é o livro onde vai anotado as coisas que acontecem durante cada evento. Louvado seja Deus. Eles levaram até a presença do rei e leram, e estava escrito ali que Mardoqueu havia livrado o rei de ser morto por 2 pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra, o nome das pessoas era Bigtan e Teres, 2 oficiais que estavam planejando a morte do rei. Então o rei falou assim para eles: o que eu devo fazer, aleluia, com essa pessoa? Essa pessoa já recebeu algum benefício por isso, por ter me livrado da morte? Aquelas pessoas disseram: não, ele não fizeram nada para ele, simplesmente abandonaram esse de lado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei falou assim: ó, é o seguinte, vamos dar honra para ele, porque isso não se faz. Aleluia. Então ele mandou chamar Amã já tinha acabado de chegar. Falou: quem está aí? Amã está chegando. Aleluia. Só que Amã já foi com o propósito de pedir a execução de Mardoqueu. Ele foi lá com o objetivo de falar: ó, rei, eu quero autorização para me executar Mardoqueu. Mas ele não sabia da grande surpresa que Deus havia preparado, irmãos. Aleluia. Ele não sabia, nem passava na cabeça dele o plano de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, chegando ali, Amã na presença do rei, antes que Amã abrisse a boca para pedir a execução de Mardoqueu, o rei fala para ele: olha, é o seguinte, o que eu devo fazer, aleluia, para a pessoa que o rei se agrada, que o rei se agradou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, irmãos queridos, louvado seja Deus, no livro de Esther 6 em diante fala, aleluia, que Amã pediu, aleluia, que o rei colocasse um manto e um cavalo, um manto sobre Mardoqueu, sobre uma pessoa que o rei se agradou e fizesse montar um cavalo, aleluia, e fizesse passear por todas as ruas e dissesse: este é o rei, este é a pessoa que o rei se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que deve fazer com a pessoa que o rei se agrada. Aleluia. Amã achando, irmãos, que era com ele que ia acontecer isso. Como diz a música, né? Este homem sou eu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Amã, ele achando que o rei ia agradá-lo, que o rei ia fazer isso com ele, que ele ia montar um cavalo, ia sair pelas ruas e alguém ia chegar e falar: este é assim que se faz com alguém que o rei se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Colocar uma veste real, aleluia, montar um cavalo, sair passeando e gritando: este é o homem, é assim que se faz com o homem que o rei se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra de Deus que a surpresa de Amã foi muito grande, quando o rei falou assim: eu quero que você faça isso com Amã, aliás, eu quero que você faça isso com Mardoqueu. Quem sabe foi um choque muito grande para Amã, porque ele não esperava. Ele achava que ele era um oficial do rei, que ele estava acima de todas as pessoas. Aleluia. Ele achava que era isso que o rei deveria fazer com ele e não com Mardoqueu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não sabia que era plano de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Então Amã foi obrigado a vestir Mardoqueu, a pessoa que ele detestava, o inimigo dele. Entendeu, irmãos queridos? Ele foi obrigado a vestir uma veste real e montar sobre um cavalo e sair guiando pelas ruas da cidade e avisar: é assim que se faz com o homem que o rei se agrada. Aleluia. Assim também você, crente. Aleluia. Você que tem dado exemplo na presença de Deus, pode saber que a sua vitória é certa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que depois de passar esse processo todo, o rei mandou chamar, aleluia, Amã, glória a Deus, para participar do banquete que Esther havia preparado. E quando Amã chegou para participar do banquete que Esther havia preparado, queridos, aleluia, diz a palavra de Deus que o rei,
ele tornou a fazer a mesma pergunta para Esther. Olha, minha rainha, pode pedir o que você quiser, até mesmo a metade do meu reino, eu vou te dar. Louvado seja Deus. Então, Esther, meus queridos, aleluia. Esther pediu ao rei, olha, rei, é o seguinte, estou muito angustiada, porque eu sou revelação de identidade, né? Eu sou judia, aleluia. Então, está tendo um decreto aí, aleluia, de que tem que assassinar, matar os judeus, aleluia. Então, o rei falou assim, quem foi que inventou essa coisa toda? Quem foi? Ah, esse homem foi Amã, que está comendo agora uma vez conosco, aleluia. Então, o rei falou assim, o rei afastou ele naquele momento, afastou, aleluia. Chegou uma pessoa, que sabe até amigo de Amã, falou assim, ó rei, ó, a esposa dele mandou fazer uma forca de 20 metros. Então o rei falou assim, então manda enforcá-lo. Então, a forca que Amã preparou, que ela foi feita para Mardoqueu, voltou-se para si mesmo. Por isso que a música fala, a forca que Amã preparou foi feita para você. Aleluia. Ou seja, a forca foi feita para o Mardoqueu morrer. Só que a forca que ele preparou revoltou contra ele mesmo. Aleluia. Então o rei mandou que enforcasse Amã naquela forca que ele mesmo havia preparado. Isso foi o plano de Deus, querido. Então os judeus foram libertos daquele decreto ali que Amã havia feito, aleluia, contra o povo de Deus, aleluia. Saiba você que pode o inimigo levantar contra você, mas você é ungido, você é escolhido de Deus, aleluia. Deus ele tem grande obra na sua vida, Deus tem grandes planos na sua vida, aleluia. Pode levantar aí também, aleluia, o rei da Síria, aquele rei Senaqueribe que afrontou a Deus e falou que ele derrotou vários, aleluia, vários países ele conseguiu conquistar ali, derrotando as pessoas, aleluia. Mas diz a Bíblia que ele desafiou a Deus, e Deus falou, através do profeta Isaías, falou assim, olha, eu vou colocar um anzol no seu nariz, rapaz, aleluia. Vou te mostrar que eu sou Deus, vou colocar um anzol no seu nariz e eu vou te puxar, aleluia. Assim também sai com você, que não se preocupe, se alguém levantar contra você, se alguém chegar no lugar, se alguém falar mal de você, saiba que você é vitorioso, aleluia. Você está na presença do rei, você está na presença de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês acabaram de ouvir a palavra de Deus que falou em cada coração nessa noite. É tempo de arrepender, é tempo de louvar a Deus, entregar a sua vida somente para Ele, porque aquele que se arrepende tem a grande salvação, que é a vida eterna, porque aquele ladrão que estava aí ao lado de Jesus falou, Senhor, perdoe, salva a minha vida. E Jesus falou, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Os irmãos que querem oração, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha o negócio chato isso aqui. Deu mole, é só se apertar concluído. Tem que excluir esse negócio. O negócio que tá aparecendo aqui. A senha.